Amados, bom dia, queridos, que a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com cada um de nós. Estamos voltando aqui, amados, com as devocionais, seguindo firme nesse propósito. Nessa semana a gente vai tratar da questão da habitação pelo Espírito Santo em nós. Que milagre, né, gente? Nós vamos ver que esse é o maior milagre que Deus poderia fazer na nossa vida. Sermos habitados pelo Espírito Santo. Principalmente considerando o preço que foi pago, que foi a morte de seu filho na cruz. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele possibilitou que nós fôssemos reconciliados com Deus. E essa reconciliação não é meramente fazermos as pazes, mas é sermos unidos ao próprio Deus por meio do seu Espírito. É uma reconciliação profunda, transformadora, que muda a forma como nós vivemos agora e muda a nossa eternidade. E é essa verdade que nós precisamos entender e vivenciar. Por isso, queridos, que o cristão verdadeiro, amados, ele não está atrás de milagres. Ele não é movido por milagres, por revelações, profecias. Isso tem tomado conta de muitas igrejas, enfim, mas isso simplesmente não tem nada a ver com o Evangelho. É outra coisa. É anátema, é maldição, é uma coisa inventada pelo homem para o próprio homem. Então, nós, como cristãos, que somos habitados pelo Espírito Santo, precisamos entender, vivenciar essa verdade e sermos instrumentos de Deus para que essa verdade possa avançar. Veja que Romanos 8,31 diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas os entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Aqui, queridos, diz que o fato de Cristo ter morrido por nós é tudo que nós poderíamos desejar. É certo que temos nossas dificuldades, nossas aflições, e Deus não proíbe que a gente vá até Ele com as nossas aflições, nossas petições. 1 Pedro 5,8 fala que nós devemos lançar sobre Cristo todas as nossas ansiedades, porque Ele tem que cuidar de nós. Filipenses 4, 6 e 7, tem um texto bastante conhecido. Devemos orar ao Senhor, estou parafraseando o texto aqui, colocar as nossas petições com ações de graças, com gratidão, e a paz que transcende todo entendimento vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, nós devemos e podemos buscar o nosso Pai com as nossas aflições e esperar dele a solução. Mas não é isso que deve nos mover. Não é a satisfação das nossas necessidades que nos move, mas aquilo que Cristo já fez por nós que deve nos mover na vida cristã. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Não é a busca pela satisfação das nossas necessidades, desejos, por mais legítimos que sejam, que deve nos mover, mas aquilo que ele já fez por nós é que deve nos mover. Então, quando nós somos habitados pelo Espírito Santo, existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que são profundas e transformadoras. Veja, Romanos 8,9 diz assim: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. Por que tem essa condicional? Se de fato o Espírito habita em vocês. Porque muitos, queridos, não são habitados pelo Espírito Santo. Veja, no versículo seguinte ele diz, no final do versículo: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Então, primeiro, vamos entender um pouco o que a palavra de Deus questiona aqui. Se de fato o Espírito habita em nós. Como que eu sei que o Espírito Santo habita em mim? Será que é um exercício de adivinhação? Será que isso é apenas uma ideia vaga, que eu só vou descobrir se ele habitava em mim ou não na eternidade? Como é que eu descubro isso? É simples, amados. Veja, se alguém tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Então, como é que eu sei que eu pertenço ao Senhor? Veja, Jesus fala, João 10:27. As minhas ovelhas, ou seja, aqueles que pertencem ao Senhor, ouvem a sua voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, veja,
Se eu pertenço a Cristo, se o Espírito de Cristo habita em mim, eu ouço Cristo. É o que ele nos ensina. E como é que eu sei se eu ouço Cristo ou não? Também é muito fácil, queridos. Quantas vezes eu deixei de fazer, você deixou de fazer aquilo que você desejava, que você queria, para fazer a vontade de Deus que era contra a sua? Isso é uma prática na sua vida? E isso é algo normal para você? Ou você sempre que está diante das suas vontades, você sabe o que Deus quer e você quer outra coisa, você sempre segue a sua própria vontade. Então, é uma prova muito prática. Apesar do nosso coração ser enganoso, nós podemos olhar para nós, sermos honestos e ver se o Espírito Santo habita em nós. E o versículo Romanos 8:9 que eu li reforça essa ideia. Aquele que é habitado pelo Espírito não é controlado pela natureza humana. A natureza humana todos nós temos. Somos humanos. A natureza humana é pecaminosa, mas ela não nos controla. E, de novo, eles não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. De novo, se de fato ele habita em vocês. Então, essa é uma prova muito simples que nós precisamos estar sempre fazendo por nós mesmos e para nós, para ver se o Espírito Santo realmente habita em nós. Quando o Espírito Santo habita em nós, nós deixamos de ser governados tão somente por aquilo que nós estamos vendo, pelos prazeres imediatos, pelas recompensas imediatas, por aquilo que o mundo oferece. Nós passamos a pensar em algo que vai além. E isso é um poder que nós temos. É uma capacidade que nos é dada. Nós passamos a viver em função do que é eterno, sem deixarmos de viver o que nós temos para viver nesse mundo. Não é que nós vamos ignorar a realidade, mas o que nos move, queridos, é a eternidade. E isso é um poder que nos é dado. João 12 fala que nós recebemos poder quando nós cremos em Cristo. Poder para sermos feitos filhos de Deus. 2 Timóteo 1,7 fala que o Espírito que ele nos deu não é de covardia, é um espírito de poder, de amor, de moderação. Então, essas coisas elas estão presentes na vida daquele que é habitado pelo Espírito Santo. E ser habitado pelo Espírito Santo, 2 Coríntios 5, nós vamos tratar isso durante a semana, é a evidência, é o penhor, é a garantia de que nós somos salvos, que é dado pelo próprio Deus. Então, amados, precisamos entender um pouco mais sobre esse milagre, que significa sermos habitados, né? Sermos selados. Efésios 1 trata sobre isso, nós somos selados com o Espírito Santo, ou seja, nós somos identificados. O que é um selo? É algo que identifica. As correspondências, na época do Império Romano, que é naquela época que foi escrito o Evangelho, ela tinha o selo do rei. Então, aquela correspondência que tinha aquele selo, ninguém poderia violar aquela correspondência ou pena de morte. Era o selo do rei. Então, sermos selados pelo Espírito Santo significa que nós somos identificados como propriedades de Deus. Então, amados, nós precisamos olhar para a nossa vida e ver se realmente nós temos o Espírito Santo, porque é tudo que realmente vai importar quando nós partimos dessa vida. Colossenses 1 diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida. E agora a sua verdadeira vida, a vida verdadeira, a vida eterna, está escondida com Cristo em Deus. Então aqui, de novo, mostra que quando nós recebemos essa nova vida, o que é uma nova vida, gente? É uma vida diferente de tudo que nós conhecemos. Novos princípios, novos valores, novas perspectivas, novos relacionamentos, novas prioridades, nova forma de pensar, nova forma de sentir, nova forma de agir. É uma nova vida, que é orientada para a eternidade, não é uma vida presa às coisas desse mundo. De novo, nós estamos nesse mundo, mas não somos governados, não estamos presos à realidade desse mundo. Então, queridos, vamos olhar para o nosso coração, né, e vamos ver se realmente nós somos crentes verdadeiros, né? Muitas vezes estamos constantemente atrás de coisas e retornos imediatos e buscando
coisas quanto Deus já nos deu, e muitas vezes as pessoas que buscam isso não são habitadas pelo Espírito Santo. Porque quando nós somos habitados pelo Espírito Santo, a nossa forma de viver muda, como nós vimos aqui. Eu deixo de obedecer à natureza humana, passo a obedecer a Deus. Então, quando eu sou habitado pelo Espírito Santo, a natureza humana não me governa mais. Então, amados, vamos pensar sobre isso, né? E vamos orar. Vamos crescer nessa semana, conhecendo um pouco mais, né, do que significa sermos habitados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar, amados. Deus de graça, Deus, bendito, Deus santo, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio que nós temos de ter acesso à Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa gerar no nosso coração, Senhor, essa convicção, essa certeza, Pai, de que nós somos habitados pelo Espírito Santo, mas com base, Senhor, nas decisões que nós tomamos. Nós possamos olhar para as decisões que temos tomado e visto, Pai, se nós temos verdadeiramente feito a Tua vontade e não feito a nossa vontade. Se algum de nós aqui, ó Pai, pensa que foi reconciliado com o Senhor, que é um cristão verdadeiro, mas tem seguido sempre as suas próprias vontades, traz o confronto. Teu Espírito Santo, Pai, que nos convence do pecado, Senhor, nos confronta. Nós possamos olhar para nós mesmos e vermos se nós temos o Espírito Santo. Se nós somos governados, ó Deus, por coisas desse mundo ou por coisas eternas. Se nós somos governados, ó Deus, por aquilo que o mundo determina ou por aquilo que o Senhor requer de nós. Nos ajuda a crescer, Pai, nesse conhecimento, nessa prática e nessa forma de viver, para a glória do Teu santo nome, hoje e eternamente. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Um dia abençoado, queridos. E amanhã, se Jesus não voltar, estaremos aqui de novo, tá bom?